Eu ainda consigo sentir o gosto amargo do café que tomei naquela manhã de quinta-feira. Estava sentado na sala, revisando alguns contratos de trabalho, quando Marina entrou com aquele sorriso nervoso que eu conhecia tão bem depois de 8 anos juntos. Precisamos conversar, ela disse, e meu estômago já apertou. Nada de bom vem depois dessa frase. Ela se sentou ao meu lado no sofá, pegou minha mão e soltou. Acho que nossa relação precisa evoluir. Já pensou sobre abrirmos nosso relacionamento? Abrir o relacionamento? A mulher com quem eu tinha construído uma vida, comprado uma casa, planejado filhos, agora queria liberdade para ficar com outras pessoas. Ela falou sobre crescimento pessoal, sobre não sermos propriedade um do outro, sobre amor sendo mais forte que ciúmes. Palavras bonitas que pareciam ensaiadas. Eu não disse não imediatamente. Pedi tempo para pensar, mas algo no fundo da minha mente já estava alertando que isso não era sobre evolução ou crescimento. Era sobre alguém. Nos dias seguintes, comecei a observar as mensagens que ela escondia, os sorrisos para a tela do celular, os vou encontrar as meninas que se tornaram mais frequentes. E então me lembrei de algo crucial. Nosso contrato de união estável tinha uma cláusula de infidelidade, que eu mesmo havia insistido em incluir. Uma cláusula que garantia proteção patrimonial completa ao cônjuge traído. Foi quando decidi que, se havia algo acontecendo, eu precisaria de provas concretas antes de dar qualquer resposta sobre essa relação aberta. A verdade é que eu sempre fui um homem de planejamento. Trabalho como analista de sistemas há 12 anos, e minha vida sempre foi pautada por lógica e organização. Conheci Marina em um happy hour de empresa, daqueles eventos corporativos, em que você vai mais por obrigação do que por vontade. Ela trabalhava no departamento de marketing e tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Nos primeiros meses era tudo intenso, daquele jeito que relacionamentos novos costumam ser. Mensagens a noite inteira, fins de semana que passavam voando, planos grandiosos para o futuro. Quando completamos 3 anos juntos, decidimos morar junto. Foi ela quem sugeriu fazer um contrato de união estável. Somos adultos responsáveis, ela disse na época. Precisamos proteger o que construímos. Eu concordei prontamente, e como bom analista que sou, pesquisei cada cláusula, cada detalhe jurídico. Foi quando incluí a cláusula de infidelidade. Alguns amigos acharam exagerado, mas eu via como uma forma de garantir seriedade ao compromisso. Marina assinou sem questionar. Agora, 5 anos depois daquele contrato, eu estava ali, olhando para a mesma mulher que me fez acreditar em um futuro juntos, propondo algo que contradizia tudo que construímos. E sabe qual foi minha primeira reação racional? Não foi raiva, foi curiosidade. Curiosidade de descobrir o que realmente estava por trás daquele pedido. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoro saber quem está acompanhando essa história. Decidi aceitar a proposta de Marina, mas com uma condição. Precisávamos estabelecer regras claras. Ela ficou eufórica, me abraçou forte e disse que eu era o homem mais evoluído que ela conhecia. Evoluído. Essa palavra ecoou na minha cabeça por dias. Sentamos juntos em um domingo à tarde e criamos o que ela chamou de acordo de relacionamento aberto. As regras eram simples. Transparência total, sem mentiras, proteção sempre, e nada de relacionamentos emocionais, apenas físicos. Marina concordou com tudo, animada demais para alguém que supostamente só queria experimentar. Enquanto ela falava sobre liberdade e autoconhecimento, eu já estava 3 passos à frente. Instalei um aplicativo de recuperação de dados no notebook que compartilhávamos. Configurei notificações discretas do celular dela no meu smartwatch, através de um aplicativo de localização familiar, que ela mesma tinha instalado meses atrás para nossa segurança. E até coloquei um gravador de voz ativado por movimento no carro. Pode parecer invasão de privacidade, mas eu precisava saber a verdade. Se ela estava sendo honesta sobre querer apenas experimentar algo novo em nosso relacionamento, essas medidas não revelariam nada demais. Mas se havia traição envolvida, eu teria as provas necessárias para acionar a cláusula do contrato. A primeira semana foi reveladora. Marina saiu na sexta-feira dizendo que iria encontrar algumas amigas em um bar novo no centro. Pelo GPS, vi que ela foi direto para um apartamento em um bairro residencial. Ficou lá por 4 horas. Quando voltou para casa cheirando a perfume masculino que não era meu, ela me beijou na boca e disse que tinha se divertido muito com as meninas. A primeira mentira, confirmada. No sábado, enquanto ela tomava banho, chequei as mensagens recuperadas do notebook. Havia uma conversa intensa com um tal de Rodrigo. Mensagens que datavam de 3 meses antes dela propor a relação aberta. Mal posso esperar para estarmos livres, dizia uma das mensagens dele. Logo vai acontecer, estou preparando o terreno, responde a Marina. Preparando o terreno? Então aquele papo todo sobre evolução pessoal e liberdade era apenas uma desculpa para legitimar uma traição, que já estava acontecendo há meses. Continuei lendo as conversas,
e cada mensagem era como uma punhalada. Eles conversavam sobre lugares que tinham ido juntos, sobre momentos íntimos, sobre como ela se sentia presa em um relacionamento que não fazia mais sentido. Ele é tão previsível, Marina tinha escrito em uma mensagem. Passa o dia trabalhando, chega em casa cansado, mal conversa comigo. O Rodrigo me faz sentir viva de novo. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não era só a traição física, era o desprezo. A forma como ela falava de mim como se eu fosse um obstáculo na vida dela. Eu, que tinha trabalhado horas extras para pagar a entrada da casa dos sonhos dela. Eu, que tinha cancelado uma promoção que exigia mudança de cidade porque ela não queria deixar a família. Eu, que acordava cedo nos fins de semana para fazer o café da manhã que ela gostava. Mas para ela, eu era apenas previsível e entediante. Respirei fundo e continuei minha investigação. Precisava manter a frieza, a racionalidade. Emoções poderiam me fazer cometer erros. Descobri que Rodrigo tinha 28 anos, 6 anos mais novo que ela, e trabalhava como personal trainer em uma academia de luxo. Nas fotos do perfil dele estava sempre sem camisa, exibindo músculos. O oposto de mim, que tinha um corpo comum de quem passa o dia sentado em frente ao computador. Marina tinha começado a frequentar aquela academia exatamente 6 meses atrás, dizendo que queria cuidar mais da saúde. Eu tinha até incentivado, pago a mensalidade caríssima, achando que estava investindo no bem-estar dela. Na verdade, estava financiando os encontros dela com o amante. Nas semanas seguintes, estabeleci uma rotina de monitoramento. Toda manhã, antes de Marina acordar, eu checava as mensagens da noite anterior. Descobri que eles se falavam até altas horas, quando ela fingia estar dormindo ao meu lado. O telefone no silencioso, a tela com brilho no mínimo. Ela digitava embaixo das cobertas enquanto eu estava a centímetros de distância. A audácia era impressionante. Durante o dia, enquanto eu trabalhava, checava a localização dela periodicamente. Descobri que ela tinha um padrão. Terças e quintas, depois do trabalho, ela ia direto para o apartamento de Rodrigo. Ficava lá por 2 às vezes 3 horas antes de voltar para casa. Quando chegava, sempre tinha uma desculpa pronta. O trânsito estava um caos, parei para fazer compras, fui tomar um café com a Juliana do trabalho. Mentiras elaboradas, contadas com uma naturalidade assustadora. Comecei a juntar evidências físicas também. Encontrei um segundo chip de celular escondido na bolsa dela. Quando consegui acessá-lo discretamente, descobri que era um número que ela usava exclusivamente para falar com Rodrigo. Mensagens explícitas, fotos íntimas, áudios onde ela dizia coisas que nunca tinha dito para mim. Você me faz sentir mulher de verdade, dizia em um dos áudios. Mal posso esperar para a gente poder ficar junto sem ter que esconder. Fiquei sabendo também que ela tinha contado para algumas amigas sobre o caso. Recuperei conversas onde ela ria da minha cara, dizendo como eu era trouxa por aceitar a relação aberta, como isso tinha facilitado tudo para ela. Agora posso ficar com um Rodrigo sem peso na consciência? Ela escreveu para uma amiga. E o melhor, se ele descobrir algo de antes, posso dizer que estava confusa e que por isso propus abrirmos a relação. Tudo calculado. Cada passo, cada palavra, cada atitude tinha sido friamente planejada. A proposta de relação aberta não era um desejo de experimentação ou evolução. Era uma estratégia para cobrir os rastros de uma traição que já durava meses. E eu, o marido evoluído e compreensivo, era apenas uma peça no jogo dela. Mas Marina tinha cometido um erro crucial. Ela tinha subestimado minha capacidade de planejamento. Enquanto ela achava que estava me enganando perfeitamente, eu estava construindo um dossiê completo de provas. Cada mensagem, cada áudio, cada foto, cada registro de localização, tudo estava sendo salvo em uma pasta criptografada na nuvem. Consultei discretamente um advogado especializado em direito de família. Mostrei o contrato de união estável e expliquei a situação. Ele analisou tudo com cuidado e foi categórico com essas provas, especialmente mensagens datadas de antes da suposta abertura da relação. A cláusula de infidelidade é irrefutável. Ela não terá direito a nada. Mas o advogado me alertou sobre algo importante. Eu precisava de provas ainda mais contundentes. Mensagens de texto poderiam ser questionadas, alegando que foram adulteradas. Eu precisava de algo mais concreto. Foi quando decidi contratar um investigador particular. No início, hesitei. Parecia algo tão dramático, tão exagerado. Mas então me lembrei das risadas dela com as amigas me chamando de trouxa. Lembrei dos planos que ela fazia com Rodrigo sobre o nosso futuro, sobre como dividir os bens. Ela não merecia consideração. O investigador era um homem discreto, profissional. Expliquei a situação e ele montou um plano de ação. Durante 2 semanas ele seguiu Marina. Fotografou seus encontros com Rodrigo. Gravou conversas em lugares públicos onde eles se encontravam. As fotos eram incontestáveis. Marina e Rodrigo entrando juntos no prédio dele, em horários que ela supostamente estava em outros lugares. Eles se beijando no estacionamento da academia. Eles de mãos dadas em um shopping em outra cidade, onde achavam que ninguém os conheceria.
O investigador também conseguiu algo valioso: o registro de entrada e saída do condomínio de Rodrigo. Os porteiros tinham um sistema digital que registrava todos os visitantes. E ali estava o nome de Marina, dezenas de vezes nos últimos 4 meses. Sempre nos mesmos horários. Registros datados, com hora de entrada e saída, impossíveis de contestar. Com todo esse material em mãos, fiz uma cronologia completa. As primeiras mensagens entre Marina e Rodrigo datavam de 7 meses atrás. Começaram inocentes, sobre treinos e dietas. Depois de um mês já tinha um tom mais pessoal. No terceiro mês já eram conversas claramente românticas. No quarto mês aconteceu o primeiro encontro físico deles, segundo as mensagens. E só no sexto mês, 2 meses depois de já estarem tendo um caso, Marina veio com a proposta de relação aberta. A linha do tempo não deixava dúvidas. Tudo tinha sido premeditado. Enquanto juntava essas provas, precisei de todo o meu autocontrole para continuar agindo normalmente em casa. Jantávamos juntos, assistíamos séries, conversávamos sobre trivialidades. Marina estava cada vez mais carinhosa comigo. Provavelmente para aliviar a culpa ou para manter as aparências. Ela cozinhava meus pratos favoritos, me dava presentes sem motivo, até sugeriu que fizéssemos uma viagem juntos. Podemos ir para aquela pousada que você sempre quis conhecer? Ela disse com um sorriso que antes me derretia. Agora eu só conseguia ver falsidade. Fingi interesse. Disse que adoraria, mas que precisava resolver algumas coisas no trabalho primeiro. A verdade é que eu estava fechando o cerco. Faltava apenas uma peça: o fator financeiro. Através das mensagens recuperadas, descobri algo ainda mais perturbador. Marina e Rodrigo não estavam apenas planejando um futuro juntos. Eles estavam planejando como tirar dinheiro de mim. Em uma conversa específica, Rodrigo perguntou quanto ela achava que conseguiria na separação. Marina respondeu que a casa valia cerca de R$800 mil, que havia 2 carros, investimentos, e que ela calculava sair com pelo menos metade de tudo. Ele é daqueles otários que vão querer dividir de forma justa para não ter conflito. Ela escreveu: vou explorar isso ao máximo. Rodrigo respondeu que com esse dinheiro eles poderiam abrir uma academia própria, realizar o sonho deles. Sonho financiado pelo meu trabalho de mais de uma década. Marina até tinha enviado fotos dos nossos extratos bancários para ele. Violação de privacidade, quebra de confiança, crime financeiro. A lista de transgressões dela crescia a cada dia. Mas o que mais me revoltou foi uma mensagem específica onde ela dizia: o idiota trabalha feito um condenado, mal aproveita a vida. Pelo menos o dinheiro dele vai servir para algo bom. Como se o meu esforço, o meu suor, as minhas noites em claro para entregar projetos, tudo isso fosse apenas uma ferramenta para os planos dela. Foi nesse momento que percebi que não sentia mais nada por Marina. Nem amor, nem raiva, nem mágoa. Só uma vontade profunda de justiça. Ela tinha feito escolhas, tinha traçado um plano para me destruir emocionalmente e financeiramente. Agora, era minha vez de fazer minhas escolhas. Organizei todas as provas em uma apresentação cronológica. Imprimi as principais mensagens, separei as fotos por data, compilei os registros do condomínio, as gravações, tudo. Preparei 3 cópias completas, uma para mim, uma para meu advogado, e uma que ficaria guardada em um cofre em banco caso Marina tentasse destruir as evidências. Também transferi discretamente os investimentos que estavam em conta conjunta para uma conta individual, algo que o advogado me orientou a fazer para proteger o patrimônio. Tecnicamente eu poderia fazer isso porque todo o dinheiro depositado naquela conta vinha do meu salário, conforme os comprovantes bancários mostravam. Marina nunca tinha contribuído financeiramente para a nossa vida. Seu salário era significativamente menor e ela gastava tudo com suas coisas pessoais. Eu pagava a casa, as contas, o mercado, tudo. Ela apenas morava de graça e agora planejava sair com metade de tudo. Mas não se eu pudesse evitar. Na 4ª semana após a implementação da relação aberta, Marina estava completamente confortável. Ela mal se esforçava para mentir direito. Saía 3, 4 vezes por semana, voltava à tarde, às vezes só no dia seguinte. Quando eu perguntava onde ela tinha estado, as respostas eram vagas. Saí com o pessoal do trabalho, fui numa festa, dormi na casa da minha amiga Paula. Checando o GPS, ela estava sempre no apartamento de Rodrigo. A farsa tinha se tornado tão descarada que era quase ofensiva. Em uma ocasião específica, ela chegou em casa usando uma camisa masculina que claramente não era minha. Quando perguntei sobre isso, ela disse sem hesitação: derramei vinho na minha blusa e a Paula me emprestou uma do marido dela. A Paula, que segundo o Instagram, estava viajando com o marido naquele fim de semana. A mentira era tão preguiçosa que demonstrava o quanto ela tinha certeza de que eu era um idiota completo. Mas eu deixei passar. Sorri e disse que ela ficava bonita com qualquer roupa e ofereci fazer um chá para ela. Marina me deu um beijo na bochecha e disse que eu era o melhor marido do mundo. O melhor marido que ela estava traindo, enganando e planejando roubar. A hipocrisia atingia níveis estratosféricos. Naquela mesma noite, depois que ela dormiu,
Chequei as mensagens. Marina tinha contado para Rodrigo sobre o episódio da camisa e eles riram juntos. Ele é tão burro que nem desconfiou. Ela escreveu: eu poderia chegar com a tua cueca na bolsa que ele ia acreditar em qualquer desculpa. A cada mensagem dessas, minha determinação de fazer justiça ficava mais forte. Marquei uma reunião formal com meu advogado para finalizar a estratégia. Levei todas as provas, revisamos cada detalhe. Ele me explicou o passo a passo do que aconteceria. Primeiro eu confrontaria Marina, daria a ela a chance de confessar. Independente da resposta dela, eu apresentaria as provas e comunicaria minha decisão de terminar o relacionamento. Em seguida, entraria com uma ação de dissolução de união estável com pedido de aplicação da cláusula de infidelidade. Com as provas que tínhamos, a decisão judicial seria rápida e favorável a mim. Marina teria que deixar a casa em 30 dias e não teria direito a absolutamente nada do patrimônio. Além disso, eu poderia entrar com uma ação de danos morais. Considerando a gravidade da situação e o planejamento premeditado dela para me prejudicar, mas eu preciso te avisar, disse o advogado. Isso vai ser difícil emocionalmente. Você vai ver uma pessoa que amou implorar, fazer promessas, tentar se vitimizar. Você precisa estar preparado para manter a decisão. Eu assegurei a ele que estava preparado. Na verdade, eu estava mais do que preparado. Estava ansioso para que aquela farsa terminasse. Estava cansado de fingir que acreditava nas mentiras, cansado de deitar ao lado de alguém que me traía sem o menor remorso, cansado de ser chamado de idiota nas minhas costas. Chegara a hora da verdade. Escolhi uma terça-feira para o confronto. Marina tinha um padrão. Toda terça ela ia ao apartamento de Rodrigo depois do trabalho. Mas naquela terça específica, pediu um dia de folga no trabalho. Disse para Marina pela manhã que tinha uma reunião importante que voltaria tarde. Ela pareceu aliviada, provavelmente porque teria ainda mais tempo livre com o amante. Mal sabia ela o que estava por vir. Passei o dia revisando todos os documentos, todas as provas, ensaiando mentalmente como seria a conversa. Precisava manter a calma. Não deixar a emoção tomar conta. Às 5 da tarde liguei para Marina. Oi, amor, ela atendeu com aquela voz doce e falsa. Consegue voltar para casa agora? Preciso conversar com você sobre algo importante, eu disse, mantendo o tom neutro. Percebi a hesitação dela. Agora, é que tinha combinado uma coisa, é muito importante, Marina. É sobre nosso futuro juntos. A ironia da frase não passou despercebida por mim. Ela suspirou, claramente irritada por ter que cancelar o encontro com Rodrigo, mas concordou. Tá bom, tô saindo do trabalho agora. Chego aí em 40 minutos. Enquanto esperava, organizei tudo na sala. Coloquei a pasta com as provas sobre a mesa de centro. Preparei uma cópia do contrato de união estável com a cláusula de infidelidade marcada em amarelo. Também tinha meu notebook aberto, caso precisasse mostrar algo digital. Estava tudo pronto. Era hora de encerrar aquele ciclo de mentiras. Marina chegou em casa visivelmente ansiosa. Ela tentou disfarçar com um sorriso, mas eu conhecia cada expressão dela. E então, o que era tão urgente? Perguntou, jogando a bolsa no sofá. Senta, eu disse, apontando para a poltrona em frente a mim. Ela sentou, cruzando as pernas, aquela postura que ela sempre assumia quando queria parecer confiante. Marina, eu vou te fazer uma pergunta e eu gostaria que você fosse honesta comigo. Pode fazer isso? Ela franziu a testa. Claro, sempre fui honesta com você. Tive que segurar uma risada diante daquela afirmação. Quando você propôs abrirmos nosso relacionamento, você já estava tendo um caso com alguém? Vai. Sangue sumir do rosto dela. A pergunta tinha pego ela de surpresa. O quê? Não. Por que você está perguntando isso? Porque eu preciso saber a verdade antes de mostrar o que eu descobri. Ela começou a gaguejar, tentando ganhar tempo. Descobriu... O quê? Você está sendo paranoico, a gente tem um acordo? Respondeu a minha pergunta, Marina. You know? Ela me encarou por longos segundos. Podia ver o cálculo acontecendo na mente dela, tentando decidir qual seria a melhor estratégia. Finalmente, ela suspirou. Olha, talvez eu tenha ficado com alguém antes, mas foi só uma vez. E foi justamente isso que me fez perceber que a gente precisava abrir a relação. Eu não queria te machucar. Só uma vez, eu a interrompi, mantendo a voz assustadoramente calma. Só uma vez, Marina. Tem certeza? Ela engoliu seco. Olha, talvez tenha sido algumas vezes, mas não significou nada, eu juro. Eu amo você. Eu só estava confusa. Foi quando abri a pasta e comecei a colocar os documentos sobre a mesa, um por um. Primeiro, os prints das conversas datados de 7 meses atrás. Confusa há 7 meses? Pugant. Depois, as fotos do investigador particular. Marina e Rodrigo se beijando. Marina e Rodrigo entrando no prédio dele. Marina e Rodrigo em um restaurante. Os olhos dela se arregalaram. Você
Me seguiu? Você contratou um investigador? Ignorei a pergunta e continuei. Coloquei sobre a mesa os registros do condomínio. Você visitou o apartamento de Rodrigo 47 vezes nos últimos 4 meses. Aqui estão as datas e horários. Quer que eu cruze com as desculpas que você me deu em cada uma dessas ocasiões? Marina estava em choque, a boca aberta, sem conseguir formar palavras. Então veio o golpe final. Peguei o notebook e reproduzi alguns dos áudios que ela tinha mandado para Rodrigo. Sua própria voz encheu a sala. Ele é tão burro que nem desconfia de nada. O idiota trabalha feito um condenado. Mal posso esperar pra gente ficar junto de verdade. A cada áudio, via ela encolher mais na poltrona. Quando terminei, o silêncio na sala era ensurdecedor. Marina tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de desespero, de alguém que tinha sido pego em flagrante e sabia que não tinha escapatória. Eu posso explicar... Ela começou, a voz trêmula. Não precisa explicar nada, eu disse, pegando o contrato de união estável. Você se lembra disso? Ela olhou para o documento como se estivesse vendo um fantasma. A cláusula de infidelidade que você assinou livremente. Tá aqui, bem clara. Li em voz alta. Em caso de comprovação de infidelidade conjugal por qualquer uma das partes, o cônjuge infiel perde todo e qualquer direito sobre os bens adquiridos pelo cônjuge fiel, antes ou durante a união, devendo deixar o lar conjugal no prazo de 30 dias após a notificação. Marina começou a soluçar. Não. Por favor, a gente pode conversar sobre isso. Conversar? Eu me levantei, andando até a janela. Você passou meses me traindo, mentindo na minha cara, me fazendo de idiota, planejando como tirar meu dinheiro. E agora quer conversar? Foi Arrow. Eu tava confusa. O Rodrigo se aproveitou de mim. O Rodrigo se aproveitou de você? Eu me virei pra ela, incrédulo. Marina, eu tenho mensagens suas falando sobre como vocês iam usar o meu dinheiro pra abrir uma academia. Mensagens onde você manda fotos dos nossos extratos bancários pra ele. Ele não se aproveitou de nada, vocês estavam planejando isso juntos. Ela tentou se levantar, vir em minha direção, mas eu levantei a mão pedindo que parasse. Não chegue perto de mim. Marina caiu de joelhos no meio da sala, em uma cena dramática que em outro momento da minha vida teria me comovido. Por favor, eu imploro, eu amo você. Foi tudo um erro terrível, eu vou terminar com ele, eu vou fazer terapia, eu vou fazer o que você quiser, mas não me deixa. Você não me ama, Marina. Você ama a estabilidade que eu te dou. Você ama não ter que pagar aluguel, não ter que se preocupar com contas, poder gastar seu salário inteiro com você mesmo enquanto eu sustento tudo. Mas amor de verdade, isso você não sente por mim há muito tempo, se é que sentiu algum dia. Peguei meu celular e liguei para meu advogado. Está tudo confirmado. Marina me olhou com terror. O que você fez? Quem você chamou? Meu advogado. Ele vai trazer os papéis para você assinar. Que papéis? A dissolução da união estável. Você tem 30 dias para sair da minha casa. O desespero dela se transformou em raiva. Ela se levantou de um pulo, o rosto vermelho. Sua casa. Nessa casa, eu morei aqui por 5 anos. E não pagou um centavo de aluguel, de condomínio, de IPTU, de nada. Está tudo documentado. Esta casa foi comprada com a herança que recebi do meu pai. Está no meu nome. Você não tem nenhum direito sobre ela. Isso não vai ficar assim. Ela gritou. Eu vou processar você. Você invadiu minha privacidade, me perseguiu. Isso é crime. Não é crime proteger meu patrimônio de uma fraude. E todos os meios que usei foram legais. Consulte seu advogado se puder pagar um. Aquela última frase foi uma estocada certeira. Marina ganhou bem menos do que eu e sem acesso à conta conjunta que eu já tinha congelado. Ela teria dificuldades financeiras imediatas. Você é um monstro, ela disse, a voz cheia de veneno. Você planejou tudo isso friamente, como se eu fosse apenas um problema a ser resolvido. Engraçado você dizer isso, responde calmamente. Porque foi exatamente assim que você me tratou nos últimos meses. Um problema a ser resolvido, um obstáculo no seu caminho para a felicidade com o Rodrigo. A diferença é que eu estou reagindo à sua traição. Você iniciou tudo isso. Ela ficou em silêncio, provavelmente percebendo que não havia argumento. Não havia choro, não havia súplica que revertesse a situação. O advogado chegou em 20 minutos. Entrou na sala com uma pasta preta e cumprimentou Marina formalmente, ignorando completamente o estado emocional dela. Boa noite. Eu sou o Dr. Alberto, advogado do Sr. Roberto. Trago aqui os documentos de dissolução de união estável. Ele abriu a pasta e começou a explicar cada cláusula, cada consequência. Marina teria que deixar a casa em 30 dias. Não teria direito a nada do patrimônio. Os carros ficariam comigo. Os investimentos ficariam comigo. Até mesmo as joias que eu tinha dado a ela durante o relacionamento teriam que ser devolvidas, conforme especificado no contrato original. Isso é...
Abuso? Marina protestou. Ele não pode ficar com as joias que me deu de presente. O advogado ajustou os óculos. Pode sim, senhora. Está no contrato que ambos assinaram. Presentes de valor significativo dados pelo cônjuge fiel devem ser devolvidos em caso de infidelidade comprovada. Foi você quem assinou este contrato. Eu fui coagida. A senhora teve representação legal independente quando assinou. Seu advogado, na época, está listado aqui nos documentos, a menos que a senhora possa provar coação, o que duvido. O contrato é válido. Marina olhou para mim com ódio puro. Você é patético. Sabe por que eu te traí? Porque você é chato, previsível, sem graça. O Rodrigo me faz sentir viva, me faz sentir desejada, coisa que você nunca fez. Aquelas palavras foram feitas para me ferir, mas tiveram um efeito oposto. Me fizeram ter certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Se era tão ruim assim, por que não terminou comigo antes de me trair? É mesmo? Porque você queria ficar com meu dinheiro. Ela não teve resposta para isso. O advogado continuou. A senhora pode contestar na justiça se desejar, mas preciso avisá-la que com as provas que o senhor Roberto reuniu, a senhora não tem chances de reverter essa decisão. Aliás, o senhor Roberto está sendo generoso ao não entrar com uma ação de danos morais adicional. Eu sugiro que a senhora assine os documentos e evite mais constrangimentos. Marina pegou a caneta com mãos trêmulas e assinou onde o advogado indicou. Cada assinatura parecia doer fisicamente nela. Quando terminou, ela jogou a caneta na mesa. Espero que você seja feliz com sua vitória, disse com sarcasmo. Não é sobre vitória, respondi. É sobre justiça. Você fez suas escolhas, agora enfrenta as consequências. O advogado guardou os documentos e se despediu. Assim que ele saiu, Marina pegou a bolsa. Eu vou ficar na casa da minha mãe. Vou voltar amanhã para pegar minhas coisas. Leve o que é seu, mas as joias ficam. Eu avisei. Ela me lançou um último olhar de desprezo e saiu batendo a porta. Fiquei sozinho na sala, olhando para aquele espaço que tinha sido nosso lar por 5 anos. Senti um peso enorme sair dos meus ombros. Finalmente, a farsa tinha acabado. Nos dias seguintes, Marina voltou algumas vezes para buscar suas roupas e pertences pessoais. Sempre acompanhada da mãe dela, que me lançava olhares acusatórios, mas não dizia nada. Eu ficava no escritório enquanto elas recolhiam as coisas, evitando qualquer tipo de confronto. Em uma dessas visitas, ouvi a mãe dela dizer: aquele homem é um sem coração. Como ele pode fazer isso com você? Marina respondeu algo que não conseguia ouvir direito, mas o tom era de vitimização. Claro que ela tinha contado uma versão distorcida da história para a família. Não me importei. Quem precisava saber a verdade já sabia. Recebi uma ligação inesperada de Rodrigo. Ele tinha conseguido meu número, provavelmente com Marina. Olha, cara, ele começou com um tom conciliador. Eu sei que a situação tá complicada, mas eu queria que você soubesse que eu e a Marina nos amamos de verdade. O que aconteceu entre vocês não tem nada a ver comigo. Quase desliguei na cara dele, mas decidi ouvir. Continue. Eu acho que vocês já tinham problemas antes. Ela me disse que você era distante, que não dava atenção para ela. Eu só ofereci o que ela não estava recebendo em casa. A audácia daquele sujeito era impressionante. Rodrigo, você sabia que ela era comprometida. Voca escolheu-se. Envolver com uma mulher em um relacionamento. Mas, sabe, o que é mais engraçado? Eu tenho todas as mensagens onde você e ela planejavam usar meu dinheiro para abrir sua academia. Então não me venha com esse papo de amor verdadeiro. Vocês dois são simplesmente interesseiros e sem caráter. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu não sei de que mensagem você está falando. Não precisa fingir. E eu sei de tudo. E aqui vai um aviso. Marina não vai sair dessa separação com um centavo. Então, seja qual for o plano que vocês tinham, Paul Squeezer, desliguei antes que ele pudesse responder. Bloqueei o número dele em seguida. Não tinha tempo nem energia para dar satisfação para o amante da minha ex. Alguns dias depois, Marina tentou uma nova abordagem. Me mandou uma mensagem longa, dizendo que tinha terminado com Rodrigo, que tinha percebido que tinha sido manipulada por ele, que queria uma nova chance. Dizia que estava fazendo terapia, que tinha entendido seus erros, que me amava de verdade. Era uma mensagem bem escrita, emocionante até. Mas eu não senti nada lendo. Nem raiva, nem pena, nem saudade. Simplesmente nada. Respondi: Marina, não vai acontecer. O que você destruiu não tem como reconstruir. Saiga sua vida, eu vou seguir a minha. Ela tentou ligar várias vezes, mas não atendi. Eventualmente, ela desistiu. O processo judicial correu rapidamente. Com todas as provas que apresentei, o juiz não teve dúvidas. A sentença foi clara: dissolução da união estável com aplicação integral da cláusula de infidelidade. Marina não teria direito a nenhum bem, deveria devolver as joias,
e ainda teria que pagar as custas do processo. Ela tentou apelar, mas o recurso foi negado. Esta vez, 3 meses após o fim de tudo, recebi uma mensagem de uma amiga em comum, a Juliana. Oi, Roberto. Sei que não é da minha conta, mas achei que você gostaria de saber. Marina e Rodrigo terminaram. Pelo que soube, ele começou a sair com outra assim que percebeu que ela não tinha dinheiro. Ela tá muito mal, morando em um apartamento pequeno, pegando Uber porque não tem carro. Tá trabalhando em 2 lugares para conseguir se sustentar. Agradeci pela informação, mas expliquei que aquilo não me dizia mais respeito. Juliana insistiu. Você não sente nem um pouquinho de pena? Vocês ficaram tanto tempo juntos. Juliana, ela planejou me trair, me roubar e me descartar. Ela riu de mim com um amante, me chamou de idiota. Fez planos sobre como gastar meu dinheiro. Eu deveria sentir pena. Por quê? Porque os planos dela deram errado? Juliana ficou em silêncio por alguns segundos. Quando você coloca dessa forma... realmente não tem como defender ela. Desculpa, acho que eu estava romantizando a situação. Expliquei que não guardava rancor, mas também não tinha nenhuma responsabilidade sobre o que acontecia com Marina agora. Ela era adulta, tinha feito escolhas, e agora estava vivendo as consequências dessas escolhas. Simples assim. Algumas semanas depois, esbarrei com Marina no supermercado. Foi inevitável. Morávamos na mesma cidade. Ela estava com uma aparência cansada. Roupa simples, uma sacola de compras básicas na mão. Me viu e congelou. Por um momento, pensei que ela fosse vir falar comigo, mas ela apenas abaixou a cabeça e seguiu em outra direção. Não senti satisfação vendo ela assim. Mas também não senti pena. Senti apenas indiferença, como se estivesse olhando para uma estranha. A vira-se, vendi a casa como tinha planejado. Mesmo com as boas memórias que tinha ali, o lugar estava manchado pela traição. Comprei um apartamento moderno em um bairro que sempre quis morar, perto do trabalho, com uma vista incrível da cidade. Decorei do meu jeito, sem ter que negociar cada escolha. Voltei a ter hobbies que tinha abandonado durante o relacionamento. Comprei uma moto, algo que Marina sempre foi contra. Comecei a fazer aulas de culinária. Viajei sozinho para lugares que sempre quis conhecer. Redescobri quem eu era sem estar preso a um relacionamento tóxico. No trabalho, recebi a promoção que tinha recusado anos atrás por causa dela. Dessa vez, aceitei sem hesitar. Significava mais responsabilidade mês de enredo e uma mudança completa de rotina. Exatamente o que eu precisava. Comecei a sair mais com os amigos, a conhecer pessoas novas. Não estava procurando relacionamento, mas estava aberto a possibilidades. Em um desses encontros com Sheia Carolina, ela era arquiteta, divorciada há 2 anos, com uma filha pequena. Começamos como amigos, conversas casuais que foram se aprofundando. Ela sabia da minha história com Marina menos. Eu fui completamente honesto desde o início. Você acha que consegue confiar em alguém de novo depois do que passou? Ela me perguntou em um de nossos encontros. Pensei por alguns segundos antes de responder. Eu acho que a confiança se constrói com atitudes, não com palavras. Marina dizia que me amava enquanto planejava me trair. Então eu aprendi a prestar mais atenção no que as pessoas fazem do que no que dizem. Carolina assentiu, compreensiva. Eu entendo completamente. Meu ex-marido também me traiu. A diferença é que eu não tinha nenhum contrato me protegendo. Perdi metade de tudo mesmo sendo atraída. Conversamos por horas sobre nossas experiências, sobre como é difícil reconstruir a confiança depois de uma traição, mas também sobre esperança, sobre segundas chances, sobre não deixar que as feridas do passado impeçam as possibilidades do futuro. Não apressamos nada. Fomos devagar, conhecendo um ao outro genuinamente. Depois de 6 meses de amizade, começamos a namorar oficialmente. Era diferente de tudo que tinha vivido com Marina. Era leve, honesto, recíproco. Carolina tinha sua independência financeira, sua vida própria, seus objetivos. Ela não precisava de mim para se sustentar. Ela me queria na vida dela porque realmente gostava de mim. Que conceito revolucionário! Estar com alguém por amor, não por conveniência. 1 ano após o término com Marina, eu estava em um lugar completamente diferente da minha vida. Financeiramente estável, emocionalmente recuperado em um relacionamento saudável. Olhando para trás, conseguia ver como aquele contrato de união estável tinha sido a melhor decisão que tomei. Não por desconfiança, mas por precaução. Aquela cláusula de infidelidade tinha me salvado de anos de batalha judicial, de perder o patrimônio que construí com tanto esforço. Recebi uma última mensagem de Marina quase 18 meses após a separação. Eu sei que você nunca vai me perdoar. E eu entendo, mas eu precisava te dizer que eu sinto muito. Eu estraguei a melhor coisa que tinha na minha vida por ganância e estupidez. Eu não espero que você responda, só queria que soubesse que eu reconheço o quanto errei. Olhei para aquela mensagem por um longo tempo. Uma parte de mim queria responder com raiva, listar tudo que ela tinha feito, todas as mentiras,
todo o planejamento frio, mas percebi que isso não mudaria nada. O passado estava no passado. No final, simplesmente deletei a mensagem sem responder. Não por maldade, mas porque não havia nada mais a ser dito. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Hoje, quando conto essa história, as pessoas têm reações variadas. Alguns dizem que fui muito duro, que deveria ter dado uma segunda chance. Outros dizem que fiz exatamente o que precisava ser feito. Mas sabe qual é a verdade? Não importa o que os outros pensam. O que importa é que tomei a decisão certa para mim, baseada em fatos, não em emoções. Marina fez escolhas que tiveram consequências. Eu simplesmente me protegi dessas consequências. Aprendi lições valiosas com toda essa experiência. Aprendi que confiança não é algo que se dá cegamente, é algo que se constrói e se mantém com atitudes consistentes. Aprendi que proteger seu patrimônio não é desconfiança, é responsabilidade. Aprendi que palavras bonitas sobre amor e evolução podem esconder intenções muito feias. E mais importante, aprendi que às vezes o maior ato de amor próprio é saber quando terminar algo, mesmo que doa. A cláusula de infidelidade não foi o que destruiu meu relacionamento com Marina. A traição dela destruiu. A cláusula apenas garantiu que quando tudo desmoronasse, eu não seria enterrado nos escombros. E por isso, não me arrependo de nada. Cada decisão que tomei, desde o momento em que desconfiei até o momento em que assinei os papéis de separação, foi feita com a cabeça fria e o coração protegido. Foi assim que sobrevivi a uma das piores experiências da minha vida e saí do outro lado não apenas inteiro, mas mais forte. Se você está passando por algo parecido, aqui vai meu conselho. Documente tudo. Proteja-se legalmente. E não deixe que manipulação emocional te impeça de fazer o que é certo para você. Porque no final das contas, a pessoa que precisa cuidar de você é você mesmo. Marina aprendeu isso da pior forma possível. Eu aprendi a tempo de me salvar. E você? O que faria na minha situação? Me conta aqui nos comentários. E se essa história te ajudou de alguma forma, ou se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha o vídeo. Às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossas batalhas faz toda a diferença. Um abraço e até o próximo vídeo.